Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Boa tarde, queridos irmãos, amigos, irmãos em Cristo, os meus agradecimentos, por toda essa oportunidade que Deus está nos dando, e com muitas saudades de todos e todas vocês, companheiros de equipe, E nós vamos hoje mais uma vez, eu convido vocês para fazer a abertura do Evangelho de hoje, da semana, do União Espírita Jundiaiense. Eu sempre convido vocês para cantar comigo. Então eu fiquei tão contente que eu estou sabendo que estão cantando comigo, onde vocês se encontram. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Então nós vamos fazer essa abertura, cantando a prece que Jesus nos deixou. E hoje quem vai falar para nós é o Alan Santos, aquele que eu amo do fundo do meu coração. Vocês sabem, eu amo muito. O Alan Antônio dos Santos, hoje é com ele, O Joaquim trabalhando sempre aí com a gente, o Chuca, Fazendo o melhor dele. E eu sempre falo, vamos fazer o melhor de nós também. Nós sabemos o quanto nós aprendemos através do Evangelho, dessas explanações maravilhosas do Evangelho e também as palestras. Quanto nós aprendemos e quanto nós aproveitamos com isso. Vamos aproveitando mais essa? Gente, vamos assistir do começo ao fim. E agora, cantem comigo a prece que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso.
todos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Então estamos novamente reunidos, todos nessa luta intensa contra essa pandemia. Então nós estamos fazendo as nossas atividades muitas vezes em casa, no próprio centro, estamos tentando ao máximo contribuir para que a União Espírita possa difundir os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos Espíritos superiores. Então, agradecemos muito a oportunidade do trabalho, bem como os amigos terrestres, né, do nosso plano físico, que sempre estão ao nosso lado, nos ajudando. O seu Joaquim, a Lili, o Mário. Então nós desejamos aí a todos o nosso muito obrigado pela oportunidade e pelo trabalho que está sendo feito. Pois bem, hoje nós temos um assunto que não é feito para muitas pessoas, não. Esse eu sempre digo que toda vez que eu leio esse tópico, eu tenho uma autorreflexão e entendo que essa leitura e esses trechos que nós vamos falar hoje tem endereço certo, sou eu mesmo. Então eu vou tentar dividir com vocês as minhas reflexões, porque exatamente nesse momento que nós estamos, eu estava até discutindo com um amigo algumas semanas atrás, falando exatamente sobre a quantidade de pessoas, né? Acho que devido a essa situação da pandemia, aumentou muito a quantidade de pessoas que estão nos semáforos, nas ruas, pedindo, né, a famosa esmola. Nós entendemos, falamos dessa forma, parece algo até que denigre, mas o assunto não é novo, né? E a gente, muitas vezes, pelo nosso egoísmo, pelas nossas faltas ainda, acho que temos muito a aprender, nós temos alguns pré-julgamentos. Então, eu gostaria de dividir com vocês a primeira questão, só para vocês entenderem, do Livro dos Espíritos. Isso está no livro 3º, né, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então existe um tópico falando caridade e amor ao próximo. E a questão é a 888A. Mas eu vou só ler um trechinho aqui bem pequeno, só para a gente refletir junto o que Kardec acabou perguntando aos espíritos e o que eles responderam. Eu vou ler a 888, depois a gente fala sobre a 88A. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece, numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça. Deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. E aí a questão 888A fala assim: então condenais a esmola? Bem, tem mais uma parte aqui, né, da leitura, mas eu gostaria de passar aí algumas informações exatamente sobre essas duas questões. Primeiro, eu acho que muitas vezes nós temos que nos colocar na posição do outro. Então a empatia se faz necessária. Então o que os espíritos nos colocam? Que essa necessidade de pedir é humilhante, é difícil. E isso faz com que a pessoa ela fique embrutecida, porque é uma situação muito constrangedora. Então, para nós, é importante a gente refletir sobre isso, se colocar na posição da outra pessoa que está lhe pedindo. Mesmo porque
quando a gente está numa condição de poder oferecer algo a alguém, eu acho que nós temos que primeiramente agradecer muito. Agradecer muito a Deus, a Jesus, que a gente tem essa condição. Como a gente reclama estando bem, nós temos muitas vezes essas manias, né, de achar defeito em tudo, e nós temos que refletir que nós pedimos essa condição. Se nós estamos aqui hoje, é porque a condição que nós desejamos foi essa. Ou, se nós não pedimos dessa forma a condição, talvez algo que nós estamos fazendo na nossa encarnação está nos levando aí para essa condição. Então, nós não podemos reclamar, nós temos que agradecer mais. Agradecer a oportunidade de poder ajudar alguém. Agradecer a oportunidade de ter boa saúde. Agradecer a oportunidade da gente poder fazer algo a mais. Não reclamar. Então, muitas vezes a gente reclama e a gente não consegue ver pessoas como essas que nós estamos falando hoje sobre a situação das esmolas, essas pessoas precisando de ajuda muito mais do que a gente. A gente pode ajudar. Então, primeiramente, a gente precisa agradecer mais e entender que é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Acho que o segundo assunto é a forma. A forma, quando você pede, quando alguém te pede alguma coisa, a forma que você doa isso. Então, primeiramente, a forma tem que ser carinhosa, com caridade, com amor, não com humilhação, não levando a pessoa a uma situação de completa humilhação. A gente precisa aprender que se nós estivéssemos naquela condição, nós não gostaríamos de ser humilhados, nós gostaríamos de ser ajudados, nós gostaríamos de ter uma mão amiga, um ombro amigo, um sorriso para com a gente. E não o contrário, não com ódio, com desprezo. Nós somos todos irmãos. Então a leitura aqui fala muito bem, né, falando sobre a ostentação, sobre a gente pensar que nós estamos numa esfera superior, nós estamos todos juntos, nós estamos no mesmo globo, nós estamos na mesma terra, o sol é o mesmo para todos, a lua é a mesma para todos, o ar que respiramos é o nosso ar, é a nossa condição. Então, se a noite e o dia ela vem de uma forma igualitária, nós não podemos pensar que nós estamos numa situação de superioridade e aí, por causa disso, nós temos que nos ostentar algo. Sempre nós temos uma oportunidade de podermos, né, juntos, trabalharmos os nossos egos, os nossos egoísmos, as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. Então, para que humilhar? Então, fazer isso com amor é o que os espíritos nos colocam, né? Porque o que pensar da esmola? A esmola não é ruim. A esmola é algo que você pode ajudar alguém. Agora, se nós pensarmos diferente disso, nós não estamos indo pelos ensinamentos que o Cristo nos passou. E olha, como eu falei para vocês, quando eu mencionei que a leitura, né, ela vinha direto para a minha pessoa, eu devo dividir isso com vocês. Muitas vezes, quando a gente dá uma contribuição para alguém, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro. Olha só, eu faço isso. Então, olha só o nosso pensamento. O que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro? Qual é o meu interesse nisso? Eu vou poder ajudar a pessoa de uma forma diferente? Eu vou acompanhá-la e podê-la ajudar? Não. Pô, se eu não posso, então para que julgar? Para que a gente precisa ficar aí nesse conflito? Eu sei que muitas vezes, e existem casos, onde as pessoas acabam usando esses recursos até para se drogarem, para fazerem coisas erradas. A gente sabe, mas
Isso não está nas nossas mãos. Aí é uma questão de livre arbítrio da outra pessoa. E a gente fica muitas vezes apegado a essa situação de que o que a pessoa. Então eu não vou dar porque eu não sei o que ela vai fazer com isso. Gente, nós temos que ter a consciência, se nós conseguimos ajudar, ajude. Muitas vezes, se você vê que a pessoa tem problemas, né, de vícios, drogas, dê uma palavra amiga, dê um caminho antes do julgamento. Entenda a situação. Muitas vezes nós deixamos essas oportunidades passarem, a gente não pode deixar essas oportunidades passarem. Conversem, tentem incentivar essas pessoas a buscar oportunidades de crescimento. Porque nós entendemos que muitas vezes que a esmola em si, ela vai ter um resultado instantâneo, né? Então se a pessoa está com fome, você dá um dinheiro, ela compra comida, ela vai comer. Naquele momento vai saciar a fome, mas daqui a pouco ela vai ter fome de novo e ela vai ter a necessidade de pedir. Então, se nós podemos ajudar na orientação para que essa pessoa possa procurar um trabalho, uma atividade, que ela possa se desenvolver e não precisar mais pedir, eu acho que isso faz parte da nossa missão como pessoas, né, como cidadãos. Então, não vamos deixar essas oportunidades passarem, não. E vamos tentar tirar essa situação do julgamento. Não vamos julgar, vamos auxiliar da melhor forma possível. Nós temos dentro do contexto espírita e cristão, Jesus deixou isso muito claro, que faça o bem sem ficar pensando da recompensa. Muitas vezes nós ficamos muito presos a isso, ou nós queremos, né, espalhar para todo mundo que nós estamos fazendo de bom, de melhor. Faça e, se possível, fazer em silêncio. Isso traz muito o tema também do Evangelho da tarde de hoje. Olha, nós estamos no capítulo 13, né? Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, nós temos nesse capítulo 13 as instruções dos espíritos. Então, a irmã Rosália, bem como um espírito protetor, né? A irmã Rosália, ela faz as suas observações no item 9 das instruções dos espíritos. E o espírito protetor, ele comenta o item 10. Então, o que eles colocam para a gente de todo esse capítulo, né? Primeiro, a irmã Rosália, ela diferencia para nós a caridade material da caridade moral. Porque, como nós estávamos lendo aqui no Livro dos Espíritos, na questão 888, muitas vezes nós pensamos pura e simplesmente na caridade material, que é aquela condição de você poder dar algo a alguém, né? A comida, o dinheiro, você poder fisicamente estar ali fazendo bem. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que trabalham nesse sentido e que conseguem realmente tirar, né, a fome das pessoas, que conseguem dar um amparo, um calor, né, principalmente em momentos de inverno, que tem aqueles irmãos que conseguem sim se dedicar a estar dando um prato de sopa, estar dando um agasalho. Então, essas ações, elas são importantíssimas, porque podem tirar vidas se você não fizer isso com o devido preparo. Se você não der algo para uma pessoa que está num frio, para ela poder se aquecer, ou se a pessoa não tem o que comer ou o que beber, ela pode perder a vida. Então, elas são importantíssimas, nós não podemos tirar esse mérito em hipótese alguma. Mas a irmã Rosária coloca para a gente que a caridade, fazer o bem para alguém, essa caridade também tem a parte moral. E aí
nós começamos a pensar sobre isso. O que seria essa parte moral? Qual é a caridade moral? Ela dá vários exemplos, mas eu vou focar em alguns aqui para que a gente consiga encaixar isso no nosso tempo aqui de explanação. Primeiro, nós precisamos, né, muitas vezes as pessoas precisam desabafar. As pessoas, como nós entendemos lá que o livro dos Espíritos nos colocam que esses espíritos eles se embrutecem, as pessoas elas precisam tirar de dentro dela aquela angústia, aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor. Então, para isso, o que esses nossos irmãos precisam? Eles precisam falar, expor, contar as suas dores. E mais uma vez, olha só as oportunidades que Deus nos dá. Se a gente puder ouvir, deixa a pessoa falar. Nós não precisamos ficar interrompendo a pessoa toda hora para querer dar lição de moral. Muitas vezes esses nossos irmãos eles estão precisando que nós, né, podemos ali escutá-los, ouvir, só ouvir, sem julgamento, sem palavras. Deixa a pessoa desabafar. Ela muitas vezes se sente muito bem. Então, é uma oportunidade que nos é dada. Muitas vezes a gente não consegue captar isso. Então, a reflexão é essa, né? A gente conseguir, aos poucos, né, irmos captando as oportunidades que nos são dadas. Outra grande caridade que nós podemos fazer e devemos, eu vou dividir em duas subpartes. A primeira, a oração, a prece. Como é bom a gente poder orar para as pessoas que precisam. Nós entendemos e sabemos do poder da prece. Não só para melhorar o nosso ambiente, mas para a gente desejar passar algo de bom, né? Uma vibração boa para essas pessoas. Então, a prece, quando nós fazemos com amor, com fervor, nós sabemos a profundidade, nós sabemos a intensidade que a prece chega. Então, fazer a prece em si é algo que ajuda demais. Muitas vezes, essa pessoa está precisando de ajuda, mas ela está com tantas dificuldades que a espiritualidade amiga não consegue chegar perto. E através das preces, das orações, isso pode abrandar o coração desses nossos irmãos e eles conseguirem ser suportados pela espiritualidade amiga, eles podem melhorar o padrão vibratório. Então a gente não pode jamais esquecer que a prece, ela é sim uma grande ferramenta de auxílio aos mais necessitados, bem como as vibrações. Então, se você tem a oportunidade, reserve um tempo para que você possa vibrar para as pessoas necessitadas, que você possa realmente estar com o pensamento, coração, levando para esses nossos irmãos algo de melhor, algo de bom. Para isso, as atividades religiosas elas são muito importantes. Nós que estamos numa época de pandemia, a gente sente falta, né, do centro, dos templos, né, religiosos, né, estou falando do lado espírita, mas independente da religião que você segue, nós sentimos essa falta, né, é tão bom estar ali e a gente poder colher essa vibração positiva. Agora, como nós não estamos podendo ir, a recomendação é, poxa, faça do seu lar, da sua casa. Aproveite, separe um momento da semana, se a sua vida está muito complexa, né, e a gente não tem tempo para fazer algo, que eu acho, olhando pela perspectiva, eu acho um pouco difícil, acho que tempo, hoje, a gente já está conseguindo colher alguns frutos de toda essa situação ruim, a gente tem que tirar algo positivo. Então, reserve um momento da semana, juntem-se em família, é um momento bom para fazer uma leitura, uma reflexão, uma prece, uma vibração, para aquelas pessoas que a gente tanto ama, ou até mesmo aquelas pessoas que nós sabemos que precisam da nossa ajuda. Então, é mais uma oportunidade. E olha,
a leitura aqui deixa, né, o capítulo em si, quando fala o que uma mão faz, a outra não enxerga, isso quer dizer que a gente precisa utilizar todas essas oportunidades não para fazer a autopromoção. Nós não precisamos de garotos ou garotas, né, de propaganda. Nós precisamos fazer a nossa parte, é nossa obrigação. Nós não estamos fazendo favor para ninguém. Porque muitas vezes fala, não, eu vou fazer uma prece, eu vou fazer uma vibração para alguém, estou ajudando. Não, você está se autoajudando. Então, entenda isso como um compromisso assumido por nós, da onde nós não precisamos, né, trazendo de novo o que o Livro dos Espíritos nos diz, sem ostentação. Faça da melhor forma sem você precisar fazer propaganda, porque acredite, quem faz isso de coração, essas informações, esse agradecimento, vem de forma natural. Nós não precisamos forçar a nada. Nós podemos sim praticar para termos prática no assunto, né? Podemos praticar para nós chegarmos a uma perfeição ou um aperfeiçoamento. Mas nós não precisamos, né, ficar falando daquilo que nós fazemos para uma outra pessoa. Nós não precisamos falar para a pessoa, olha, eu orei por você, eu vibrei por você. Faça. Quando a gente faz isso em silêncio, Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, eles vão entender, eles vão colocar isso a nosso favor nos nossos momentos mais difíceis. Não tenham dúvida, nada acontece por acaso. Então, se nós temos ali a lei de causa e efeito, faça o bem que você vai receber algo em troca, algo de bom para você. A gente não precisa ficar esperando, muito obrigado, graças a Deus que você me ajudou. A gente não precisa estar com o ego tão inflamado assim, que a gente precise que as pessoas nos agradeçam, senão a gente não ajuda mais. Isso, né, eu vou tentar usar assim, isso aí talvez eram os nossos pensamentos alguns milênios atrás, mas pode ser até que no século passado a gente ainda carregava com isso. Agora estamos entrando num novo século, a gente precisa começar a mudar as nossas atitudes. A gente não pode ficar só esperando que todo mundo saiba aquilo que a gente fez de bom e que todo mundo tem que nos agradecer. Faça, porque quem planta um dia colhe. Vamos colher coisa boa. Então, eu até queria trazer para vocês um exemplo, porque no nosso meio, né, no Brasil, um país que tem ainda tantas oportunidades para melhorar, dentro do nosso movimento espírita, nós temos tantos, né, bons exemplos, e eu gostaria de dividir com vocês mais um. Muitas vezes a gente fala, né, de ícones como Chico, como Divaldo e tantas outras, né, almas do bem. Eu queria dividir com vocês mais uma historinha de um irmão nosso. Eu não sei se vocês conhecem a cidade de Araxá, em Minas Gerais. Tem um irmão nosso que está lá há muitos anos trabalhando e ele traz um exemplo muito bonito. Eu falo isso porque muitas vezes na nossa cabeça nós pensamos assim, bem, para que eu possa ajudar alguém, bem que eu poderia ganhar na Mega Sena, na loteria, aí eu ia ter dinheiro, bastante dinheiro, e aí com esse dinheiro, com certeza eu ia ajudar as instituições de caridade, eu iria fazer a prática do bem, eu ia doar uma parte da minha fortuna para esses nossos amigos. Normalmente a gente já faz até a conta de cabeça, né? Se eu ganhar 1 milhão, 10% é caridade. Com certeza eu vou ajudar as instituições que precisam. Olha só o nosso pensamento, porque 90% tem que ser para a gente. Será que nós estamos preparados mesmo para isso? Com esse pensamento? Eu nunca vi ninguém falando assim, não, poxa, se eu ganhasse 100% vai para caridade.
E se realmente a pessoa ganhar e for o 100%, tomara que o coração esteja assim, dessa forma, não pensando assim, falei, né? Falei, que agora dancei, agora tenho que colocar lá o dinheiro para quem precisa. Gente, essa é a diferença desse irmão que eu vou falar agora. O irmão Tadeu de Araxá, pelo que eu saiba, né? Pelo que eu saiba da história dele, ele ainda não ganhou na loteria. Mas ele, desde criança, né, ajudava, né, dos 4 aos 8 anos de idade, aos 10 anos de idade, ele ajudava a mãe dele a fazer curativo nas pessoas. A mãe dele levava o filho pequeno para fazer curativo em pessoas doentes. E ele até comenta, né, que ele, como era muito pequeno, e naquela época que ele ia ajudar, não tinha chuveiro, não tinha esses recursos, né, que nós temos hoje. Então, muitas vezes, para lavar as feridas, os machucados, usava-se uma bacia, e ia lavando, fazendo os curativos, e ele segurava a perna, né, dessas pessoas. Ele até comenta, quando ele era criança, era muito pesado as pernas, tinha hora que ele escorregava, deixava a perna cair na bacia. Até a mãe dele brincava com ele, falando assim: olha, filho, precisa comer melhor, tá muito fraco ainda. E ele foi aprendendo com isso a cuidar das pessoas. Foi a mãe que o encaminhou a essa trajetória. E vejam bem, quando ele completou por volta dos 19 anos, né, tá saindo da adolescência, ele perdeu a mãe. E também o pai dele teve um AVC. O pai dele ficou mais de 2 anos na cama. E ele, um jovem, né, com 19 anos, um jovem, ali, né, junto com o pai, atendendo, ajudando o pai dele da melhor forma que ele podia. E, infelizmente, passou-se lá os 2 anos, o pai dele acabou também partindo. Então, olhem só, né, um jovem de 20 anos, 21 anos, sem pai, sem mãe, normalmente você pode ir por um caminho totalmente incorreto na sua vida. Porém, o que o nosso irmão Tadeu fez? Ele simplesmente trouxe para o seu lar 2 paralíticos e começou ali a ajudar esses irmãos. Tiveram mais colegas, né, do bem, e aí eles fundaram a Casa do Caminho, em Araxá. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir. Se vocês não tiveram, eu faço esse convite para vocês poderem visitar Araxá e a Casa do Caminho. Vão lá receber um abraço do Tadeu e da sua equipe. Vocês vão ver a grandeza daquele hospital. Ele é um hospital muito grande, muito limpo, organizado, com um aparato médico, clínico, psicológico muito bom, muito bom. Tem um centro enorme lá dentro, trabalhos fantásticos, assim, a gente se sente muito bem naquele lugar. E aí eu falo para vocês, ele não ganhou na Mega Sena, né? Pelo menos que a gente saiba. Sempre trabalhou muito, mas trabalhou muito, com muita dedicação e amor ao próximo. Então, nós precisamos parar com esse pensamento de que é somente quando a gente ganhar muito dinheiro que nós vamos poder fazer algo diferenciado para alguém. Na verdade, esses irmãos, como o irmão Tadeu nos coloca, é muita disciplina, é muita dedicação, é muita vontade de ajudar ao próximo. Eu vi uma reportagem do irmão dele, falando sobre ele, e o irmão dele coloca essas palavras que para mim foram marcantes. Ele falou: olha, o Tadeu, desde moço, ele sempre pensou no próximo. Então ele sempre ficava em segundo plano. Então o que ele conseguia ajudar as pessoas, para ele ficava sempre em segundo plano. Ele não tinha essa necessidade de ter algo melhor que os outros. Então ele preferia ajudar, se doar, se colocar à disposição das pessoas, e depois ele ia ver a parte dele. Então, que exemplo melhor do que esse, que a gente
pode e avalia que a gente tem a grande oportunidade de você poder ajudar alguém e você ficar em segundo plano, parece coisa abstrata, né? Nós falamos assim, não, poxa, eu primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo e tudo mais, depois eu vou ver ajudar os outros. Faz sentido até essa situação. Mas existem já espíritos que eles já estão num nível evolutivo que eles trabalham em pró do próximo e se colocam na segunda posição. Então, nós temos que aprender muito com esses nossos irmãos, porque eles constroem, um exemplo, a Casa do Caminho, do nada, sem nenhuma recurso, algum recurso, investimento fantástico financeiro. Eles não ganharam dinheiro, mas eles foram com muito trabalho, dedicação, humildade e participação da comunidade. Eles foram aos poucos construindo e fazendo com que a estrutura crescesse. Então, assim, com voluntários, com pessoas que querem o bem do próximo, com muita dedicação, porque isso não falta nesses locais, é a dedicação, é a vontade, é o amor ao próximo. Eles conseguiram fazer essa maravilha que, se você, por favor, se vocês tiverem oportunidade, vá até lá em Araxá e observe o que eu estou falando. Porque a gente muda o nosso jeito de pensar no futuro. Ele não pensou no futuro, ele pensou no hoje e foi trabalhando, e aquilo que eu falei um pouquinho alguns minutos atrás. Ele teve o plantio, ele plantou uma semente e hoje a colheita ela é muito bela. Colheita que eu falo é a estrutura que hoje eles têm de trabalho. Agora, dá para a gente imaginar também os benefícios disso no plano espiritual? Quantas pessoas ele já teve a oportunidade de ajudar? Então nós não podemos esquecer disso, que existem, né, a gente normalmente fala do Chico, do Divaldo, mas existem muitos bons exemplos a serem seguidos. Nós não podemos deixar que a nossa ostentação, que o nosso ego, ele fique tão inflamado por pequenas coisinhas que nós fazemos. Nós temos que olhar esses nossos irmãos e entender que se eles conseguem, eles têm o mérito deles, sem dúvida nenhuma. Mas nós também conseguimos, se nós desejarmos. E aí parte daquilo que eu falei bem no início. Por isso que a lição, ela cai que nem uma luva para a minha pessoa. Porque eu acredito que nós conseguimos aí dar muitas vezes muitas desculpas. Sempre a gente acha um jeitinho da gente escapar aí do trabalho. E na realidade, esses nossos irmãos, eles sempre acham um jeitinho para conseguir mais trabalho. Então, é uma reflexão para que a gente pense exatamente nas nossas condutas do hoje para com o futuro. Bem, meus irmãos, eu acho que deu para a gente ter uma visão clara do que foi a questão 888A do Livro dos Espíritos. Eu acho que o capítulo 13 também nos coloca essa situação, né, com a irmã Rosária e com o Espírito Protetor, passando para a gente os princípios, né, da caridade, e que a gente pode sim, né, todos nós podemos contribuir desde a da mais humilde situação que nós nos encontremos ou na mais alta ostentação de poder, de dinheiro que a gente possa ter, todos podem achar uma forma de ajudar o próximo. Então, o desafio está dado. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e uma excelente paz no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz, tá? Até mais. Quanto nós aprendemos, que maravilha, não é? Eu não disse,
Nós só temos que aprender com tudo isso. A Joaquinha e o Mário, sempre trabalhando também com muita alegria, né, gente? Então vamos cantar agora comigo o encerramento, como sempre vocês fizeram. Vamos cantar comigo? É a prece de Francisco de Assis. Cantem comigo, cantem na sua casa, cantem sempre, porque essa é uma prece maravilhosa de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer